Alice? Vem correndo, irmão. Vem cá, vem cá. Pega seu contrabaixo aí. Eu vou explicar para você o conceito de submissão, tá, irmão? Não, me dá melhor. Também quero. Desconecta seu baixo aí. Isso. Tem muita gente que não entende o conceito de submissão, tá? Eu vou explicar para os irmãos o que é submissão. Douglas, essa aqui é a nossa missão. Nossa missão é sair aqui e carregar isso até, ok? E aí, tem eu e você, o que nós vamos fazer? Vamos dividir o peso, irmão. Coloca a cabeça aí, irmão. Irmão, isso é submissão. É os dois estarem sob a mesma missão. Agora, você quer ver o inferno? Segura aí, Douglas. A gente acabou de entrar nesse barco, né? Então não puxa forte não, tá? Douglas, a minha missão é ir para lá. E a sua? É ir para lá? Então vamos. Vamos. Querido, o lar assim não subsiste, viu? A casa assim não subsiste. Reino dividido não subsiste. Só para eles não esquecerem, o que é submissão mesmo, irmão? Agora eu refaço a pergunta: quantas mulheres aqui estão alegres por serem submissas, por estarem em submissão? Glória a Deus, meu irmão. É isso, filho. O dia que o marido for para um lado, a mulher for para o outro, certamente a casa fica dividida. E foi o próprio Jesus que disse, ligado, viu, Douglas? Foi o próprio Jesus que disse, preste atenção, queridos. Jesus, ele operava milagres, ok, maçã? Ele operava muitos milagres. Ele expulsava demônios que prejudicavam a audição das pessoas. Quando os demônios eram expulsos, as pessoas passavam a ouvir, falar, ver. Demônio de perturbação. E aí, quando Jesus expulsava demônios, os fariseus ficaram enciumados. E os fariseus falaram assim: olha, ele expulsa demônios por Beelzebul. Quem é Beelzebul? O príncipe dos demônios. Aí Jesus falou assim: e aqui, vocês estão falando o quê? Que eu expulso o demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios? Pode, porventura, Satanás expulsar Satanás? Não, Satanás não expulsa Satanás, porque todo reino dividido não subsiste. Isso é muito forte. Agora, segura essa linha, amado, que se a maçã do seu rosto não corar, certamente vai te levar a uma reflexão. Sabe o que Jesus me ensina com isso? Fred, Raquel, queridos irmãos, sabe o que Jesus me ensina com isso? Ele está falando comigo que lá no inferno eles são unidos. Lá no inferno eles são coesos. E lá eles não ficam lutando um contra o outro. Irmão, se não o inferno é dividido, por que o teu lar, tua casa? E aqui eu não estou apontando para ninguém. Porque é uma guerra de cabo de guerra dentro da sua casa. Então fica essa dica, queridos. Deus criou a mulher para ser juntora, para estar ao lado, para estar ao lado num momento difícil. Eu falei que eu ia abrir a profissão, e eu acho isso muito bonito. Irmão, assim, ser juiz, promotor, irmão, eu nasci para ser advogado. E é uma coisa interessante, a pessoa quando procura um advogado, ela está passando um aperto. E aí quando o advogado está do lado dela, ela relaxa. Querido, você deve ter quebradeira lá no teu trabalho, deve ter quebradeira no meio da sua parentela, quebradeira em tudo. Mas a tua casa tem que ser um jardim, onde o seu cônjuge, isso aqui eu não estou falando só para a mulher não, estou falando para o homem também, ele encontre na sua casa um lugar de refúgio, um lugar de repouso, um lugar onde ele pega as armas que ele usa para sua sobrevivência no dia a dia, ele baixar essas armas e estar na sua casa com tranquilidade. Amém, queridos? Amém. Então, olha só, eu quero louvar muito o nome do Senhor pela vida das mulheres aqui nesta noite. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Eu vou falar para os irmãos, nós não temos dinheiro para comprar rosa para todo mundo, viu, queridos? E vou falar como Pedro e João, junto à Porta Formosa, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que nós temos, nós daremos. Vamos lá, ministério? Vamos levantar então? Nós, como ministério do Senhor Jesus aqui na terra, nós levantamos as
as nossas mãos e abençoamos cada mulher aqui nessa noite. Amém. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Amém. Nós levantamos nossas mãos e, querido, o que o ouro não paga, o que o botão de rosa, o cupcake não paga, irmão, nós estamos aqui para abençoar a sua vida em nome de Glória Jesus de a Deus. Nazaré. Amém? Amém. Quem recebe a palavra de você? Obrigado, querido. Obrigado. Tem histórias de mulheres na Bíblia que me chamam a atenção, mas só que essa história que nós lemos é uma história que eu gosto, é uma história que eu sinceramente, pastor Cláudio, eu nunca vi nenhum pregador pregando sobre essa história. O senhor já viu alguém pregando sobre essa história que nós acabamos de ler? Eu acredito que para muitos aqui essa história é uma história nova. Queridos, essa história me chama muita atenção, e eu quero colocar você dentro do contexto dessa história. A Bíblia fala que Davi, ele tinha aproximadamente... Cadê o Davi? Davi está aí? E aí, Davi? Davi tinha 16 anos. Deixa o Davi aí, ele está para a flecha lá. O pai teve juízo, deixou essa flecha em casa. Glória a Deus. Irmão, Davi tinha 16 anos e ele recebeu uma promessa de Deus. Deus falou assim com ele: Davi, eu tenho escolhido você para reinar sobre o meu povo. E ele recebeu uma promessa de ser rei sobre todo Israel. Aí os irmãos podem perguntar: pastor, quando ele recebeu a promessa de Deus, já tinha um trono de marfim revestido de ouro, com uma escadaria de púrpura, de mármore, seja o que for? Tinha, pastor. Depois que ele recebeu, foi ungido por Samuel como rei de Israel, ele encontrou tudo facinho para ele? Tinha não, irmão. Essa promessa se cumpriu mais de 20 anos depois. Mas Davi, ele perseverou, e Deus inscreveu Davi na escola de ensino superior do Espírito Santo. Pergunta para mim: pastor, qual é a escola de ensino superior do Espírito Santo? Pergunta aí, irmão. Qual a escola superior do Espírito Santo? Qual, irmão? Não vi. Como é que é mesmo? Vai lá, pergunta. Qual a escola do Espírito Santo? Irmão, a escola de ensino superior não é Milton Campos, irmão. A escola de ensino superior chama deserto, irmão. Chama-se deserto. Quando ele foi ungido, quando o óleo desceu sobre a cabeça dele, ele fugiu para o deserto. E tinha um rei ciumento, tinham 3.000 soldados malucos, prontos para capturar a vida de Davi. E Davi, depois de mais de 20 anos, Josué, ele subiu no trono e ele começou a reinar. Aí os irmãos perguntam: Israel tem 12 tribos, e Davi começou a reinar sobre as 12 tribos. Não, irmão. A primeira tribo que ele começou a reinar foi a tribo de Judá. Aí veio a tribo de Benjamim e começou a reconhecer Davi como rei. É por isso que Judá e Benjamim sempre andam juntas na história da Bíblia Sagrada. E aí, depois de 2 anos reinando sobre 2 tribos, as outras 10 tribos olharam e falaram: esse é o cara. Esse é o cara. Ele é um homem de Deus, ele é filho de Deus. E as 10 tribos foram a Jerusalém para aclamar Davi como seu rei. Isso é bonito, né, irmão? Ele não poderia ter tomado o reino pela força, ter se colocado como rei, goela abaixo. Não. Ele falou assim: no tempo do Senhor, eles me reconhecerão como rei de Israel. E é bonito, irmão. A tribo de Benjamim saiu do seu território, de Naftali, de Zebulon, de Gade, de Azer, de Levi, de Gerson, de Manassés, de Efraim, saíram dos seus territórios, foram a Jerusalém, falaram: Davi, tu és o nosso rei, reina sobre nós. Interessante, queridos, que esse momento eu acho lindo demais, eu acho muito bonito esse momento, porque esse momento que eu estou aqui os relatando, que é um momento histórico bíblico, ele tem a ver com o hino que o pastor Luiz cantou. A Bíblia fala que todo olho verá, que toda língua se confessará, não, que todos os joelhos se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando Jesus vier nas nuvens com a igreja,
olho verá, todo joelho se dobrará e vão falar assim: é Davi. Irmão, Davi é outro nome de Jesus, tá? Davi é outro nome de Jesus. Davi quer dizer o amado. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo. Irmãos, nesse período, quando Jesus voltar para a igreja, todos vão aclamar Jesus como Rei. Todos aclamarão Jesus como Rei. Amém? Quantos querem testemunhar esse momento? Eu quero. E é bonito, queridos. E aí chega no capítulo de número 20. Aí teve um homem, irmãos, chamado Seba. Eu acredito que a mensagem hoje vai ser, nós talvez terminaríamos o culto até mais cedo, porque a mensagem hoje é tão objetiva, é tão prática. Olha só onde nós vamos chegar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aí chegou um camarada, todo mundo vindo aclamar Davi como rei. Davi, tu és o nosso rei. Tem um camarada chamado Seba, que pegou uma trombeta, uma corneta, tocou e falou assim: o que nós temos com Davi? E que herança nós temos com o filho de Jessé? Israel, todo mundo volta, cada um para a sua tenda. E o povo de Israel virou as costas, irmãos, para Davi. Falou: é mesmo, esse cara tem razão, nós não temos nada para esse Davi não. E cada um foi para a sua terra, e cada um foi para a sua tenda. Sabe o que Davi fez? Que é o nome do traidor mesmo? Seba, Joabe, general do meu exército, persiga esse tal de Seba e mate ele. Acaba com a vida dele. Isso está servindo de obstáculo para o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Isso está servindo de entrave para a bênção de Deus para o povo de Israel. Se um homem tem que se sacrificar por todo o povo, então mate esse traidor miserável. Mate esse homem, esse infeliz. Acabe com a vida dele. Aí Joabe começou a passar pelos territórios das tribos de Israel e falaram: olha pessoal, Deus, não foi ele que se intitulou rei, não foi ele que se colocou sobre nós, mas Deus ungiu Davi como rei sobre todo Israel. E aqueles que estão pelo Senhor vão comigo perseguir esse traidor. Irmãos, Joabe começou a costurar o território, e de todas as tribos ele trouxe soldados para perseguir e exterminar Seba, esse traidor. Quando ele soube que estava sendo perseguido, ele correu para uma cidade. E é interessante o nome da cidade. O nome da cidade está lá no versículo 15 do capítulo 20. E vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca. Você que tem costume de escrever na sua Bíblia, você pode até sublinhar Abel Bet-Maaca e coloca assim o significado da cidade: casa de pressão, casa de pressão. Aí eu não sei que tipo de pressão que se refere de um ponto de vista histórico. Eu não sei se lá tinham muitas prensas para prensar a uva, para fazer o azeite, mas lá era uma casa. Esse nome quer dizer casa de pressão. Mas uma coisa eu sei, eu não sei porque chamava esse nome, mas eu só sei que essa cidade representa muito bem a minha vida, viu, irmão? Porque eu vivo exprimido, nasci exprimido e vivo apertado, viu, irmão? Não é financeiramente, não, também, mas também uma pressão de todos os lados: pressão psicológica, pressão no mundo espiritual, pressão no meio familiar, pressão profissional, pressão no estudo. Então a pressão de todos os lados. Eu não sei o que tinha lá nessa cidade que chama casa de pressão, mas que essa cidade representa a minha vida, representa muito bem. Representa a vida de mais alguém aqui? De todos nós, irmão. Nós somos pressionados a todo momento. Essa cidade representa muito bem a nossa vida. Aí sabe o que aconteceu? Pastor, e aí? Joabe chegou com a galera lá, chegou, meu irmão. Joabe foi pacífico? Foi não. Ele tinha que destruir aquele sujeito que estava se levantando, se opondo aos planos de Deus para o povo de Israel. Aí a Bíblia diz, aqui no versículo de número 16, vamos ver se é 16, versículo 15 mesmo: e vieram e cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava de frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro
Esse daqui é trinco, viu? Quebra muito. E batia no muro para o derribar. Já eu não consigo pegar esse sujeito, eu vou acabar com essa cidade. Essa era a intenção, irmão. E a galera lá batendo no muro para o derribar. Quando o povo estava ávido para derrubar aquele muro e destruir aquela cidade, é interessante que a Bíblia diz que uma mulher sábia, ela gritou e disse: escutem, escutem, por favor, chame Joabe, porque eu preciso falar com ele. É interessante que essa mulher é uma anônima. A Bíblia não nos relata o nome dela, uma anônima. Ela surgiu. É interessante que essa mulher é conhecida pelo seu adjetivo, pela